Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Vantagem Empreendedora aqui no canal da M7 TV. Sou o apresentador Cristiano de Almeida e é um prazer, uma honra tê-los aqui em mais um programa da nossa rede. Gostaria de agradecer aqui a confiança de vocês, também a parceria de estar aqui nos comentários, sempre curtindo aqui os nossos programas, também todos os demais podcasts aqui da nossa casa. Lembrando também que estamos aqui nos estúdios da Foyer, que está em parceria também com a nossa rede da M7 TV. Antes de nós apresentarmos o nosso nobre convidado de hoje, com um tema realmente muito interessante, vamos ao recado dos nossos patrocinadores. Seu celular quebrou? Venha para a Texcel. Aqui na Texcel trocamos a tela do seu celular, reparos avançados de placas e muito mais. Não liga, não carrega, não funciona? Venha para a Texcel. Temos cabos, carregadores, películas de privacidade, aquela anti-curioso. Texcel, Rua Aparecida do Taboado 1109, Jardim Paulistano. WhatsApp 119 513 25517. Texcel. Sem mais delongas, hoje estamos aqui nos nossos estúdios com Bruno Franklin. Ele é sócio da Lumon Contabilidade e vai contar um pouco para nós o que é a contabilidade afinal, também alguns pontos muito interessantes desse ramo de negócio também e por que você precisa sempre de um contador. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Cristiano. É uma honra estar aqui com você, participando desse programa. Primeiramente, gostaria de esclarecer o que é a contabilidade, né? À vontade. Muitas pessoas ainda não sabem ou têm uma certa dúvida ou até têm uma impressão equivocada da contabilidade. Sim. A contabilidade tradicional, o que ela faz especificamente? A empresa tem as suas atividades normalmente durante o mês, vendendo mercadorias ou prestando serviços. E no final do mês ou no início do mês seguinte, a empresa submete todas essas movimentações para a contabilidade. Perfeito. A contabilidade recebe todas essas informações, faz as declarações necessárias para o fisco e gera as guias para o recolhimento do sócio de toda a empresa, que é o governo. Okay. Né? Toda a empresa ela tem como sócio o governo, queira ela ou não. E nessa parte entra a contabilidade tradicional. Isso é a contabilidade tradicional. A Lumon ela traz uma proposta bem diferente de contabilidade, uma contabilidade mais moderna, uma contabilidade em tempo real. Muito bom, bacana. Até, Bruno, entrando nesse contexto, o que diferencia a Lumon das contabilidades tradicionais? Certo, ótima pergunta, Cristiano. A contabilidade tradicional, ela trata da informação quando a informação já passou. Certo? Perfeito. Então você operou durante um período com a sua empresa, seja prestando serviço, locação, venda de qualquer tipo de mercadoria, e posteriormente a isso ela emite um relatório dizendo como sua empresa está. Na Lumon, isso funciona de forma diferente. A Lumon ela atua em real time através de indicadores e dashboards em tempo real. Então, por exemplo, os nossos clientes hoje, eles não precisam esperar virar o mês para saber como estão os dados deles. Entendi. Eles conseguem acessar o site, na área do cliente, através do nosso site, e lá ele vai ter acesso a diversos gráficos, diversos dashboards, que vão apresentar como a empresa está até aquele momento, certo? Entendi. Incluindo a receita, supondo que ele tenha acessado no dia 15. Ele vai saber a receita que ele teve até o dia 15 acumulada, ele vai saber a despesa que ele já teve,
Às vezes a despesa pode ser mais alta que a receita, então ali ele tem informações que vai ajudar ele a tomar decisões durante o mês. Ele não vai precisar aguardar o final do mês para receber um relatório contábil. Ele acompanha em real time todas as operações dele, inclusive com o lucro líquido, o lucro bruto, a receita e a despesa que ele está tendo por produto ou por serviço prestado. Perfeito, Bruno. É um serviço muito bem elaborado, né? Claro, se for por profissionais realmente preparados, seria isso? Perfeito, Cristiano. O contador mais tradicional, né? Ele trabalha dessa forma como eu mencionei, né? Sempre analisando a contabilidade depois dos eventos passados. A contabilidade 4.0, que é como a Lumon trabalha, ela trabalha os dados em tempo real. Esse é uma das principais diferenças. Eu vou dar um exemplo para você de um dos nossos clientes, que é uma padaria, certo? Perfeito. Nós conseguimos avaliar, através de indicadores de mercado, um possível aumento de 28% no valor da farinha, que é a matéria-prima básica para que o nosso cliente continue operando normalmente. Isso possibilitou que o nosso cliente se antecipasse, negociasse com fornecedores que ainda tinham o produto no preço antigo, e quando ele comprou e adquiriu esse produto, ele não sentiu o aumento de 28%. Entendi. Perfeito. Bruno, até entrei nessa questão do profissional a ser contratado. Existe uma formação para contador? Como que eu me formo contador? Vamos dizer assim, vamos primeiramente nesse contexto. Eu quero trabalhar com contabilidade, eu quero me tornar ali um profissional realmente, como diria antigamente, né? Pode até me chamar de antigo aí, gabaritado para aquilo. Como que funciona? Todo contador, ele precisa ser formado em ciências contábeis, perfeito, certo? Precisa ser bacharel em ciências contábeis e precisa passar também no exame do conselho de classe, no Conselho Regional de Contabilidade, certo? Entendi. Então, ele é formado, todo o contador obrigatoriamente precisa ser bacharel em ciências contábeis, e para ser habilitado no conselho, ele precisa passar na prova do conselho, então ele ganha o registro, né, e a manutenção dele através dessa prova que valida os conhecimentos que ele adquiriu na universidade. Perfeito, Bruno. Foi uma ótima elucidação. E até pegando um gancho no que você disse, muitos empresários ainda veem a contabilidade como um alto custo, né? Como que se mudaria essa visão? É difícil sem você experimentar a contabilidade 4.0. Entendi. Quando você experimenta a contabilidade 4.0, quando o empresário ele consegue visualizar, eu vou dar um outro exemplo de um dos nossos clientes também, que é uma loja de eletrônicos, certo? Perfeito, ok. Um exemplo prático, essa loja de eletrônicos adquire um smartphone por R$900 e vende esse smartphone por R$1.000. Logo, tem uma margem de R$100, ok? Sim. No entanto, um dos nossos dashboards apontou que fones premium têm mais saída e uma margem de lucro maior do que um smartphone. Ou seja, essa mesma loja compra um fone de ouvido premium por R$200 e vende por R$500. Ou seja, na venda de um fone premium, essa loja de eletrônicos tem um ganho de R$300. Para que ela tenha esse mesmo ganho na venda do smartphone, ela precisaria vender 3 smartphones. Sim. Então precisaria ter um giro de R$3.000, precisaria ter um estoque de R$2.700, sendo que com a venda do fone, uma única venda, ela consegue atingir a mesma margem de 3 smartphones. Essa informação é útil porque essa loja agora vai vender só smartphone? Não. O que ela fez? Nós conversamos e foi feita uma venda combinada, né, onde você compra um smartphone e ganha um desconto na compra de um fone premium, por exemplo. Ou, por exemplo, também essa mesma loja, nós criamos uma venda conjunta de um notebook junto com a mochila e o mouse. Então, você perde um pouco na margem do notebook, mas você ganha um pouco na margem da mochila e do mouse, dos acessórios que você está vendendo.
Então, na verdade, para mudar essa consciência, né, o profissional, na verdade, assim, as empresas, né, ou até as pessoas físicas também, né, entram Sim. também nessa questão, né, não só as jurídicas, tem que ter esse acompanhamento, tem que ter esse conhecimento, né, de um contador para que entenda essa importância, né. E é feita alguma conscientização, por exemplo, por parte da Lumon, nesse sentido, vejo, né, que também a parceira da M7 TV, eu sei, Verdade. o Bruno como sócio, também aqui parceiro da M7 TV, faz ali alguns vídeos, né, explicando ali rapidamente como funciona a contabilidade. Seria uma espécie de conscientização também? Sim, sim, mas o conceito de contabilidade hoje, ele é tão por conta das demandas tributárias que a contabilidade tem, e cada vez mais a Receita Federal exige essas demandas, a contabilidade acaba dedicando muito tempo para atender essas necessidades do fisco. E Entendi. deixa muito pouco tempo para criar relatórios e oferecer relatórios úteis para que o empresário possa tomar uma decisão, para que ele possa visualizar um dashboard, um gráfico Entendi. e ver, poxa, eu estou vendendo mais esse produto, mas eu estou tendo uma margem menor. Se eu fizer uma promoção e vender esse produto aqui, eu vou ter uma margem maior, logo lá no final do mês eu vou ter um lucro maior, consequentemente. Então, dada a quantidade de obrigações fiscais e tributárias, eu não culpo os contadores por isso, Entendi. né? Por essa visão que os empresários têm. Porque, de fato, a Receita Federal exige muitas obrigações de nós. Mas precisa ser reservado esse tempo. No momento que o contador ele reserva esse tempo para mostrar os dados, mostrar os gráficos que estão disponíveis em tempo real para o empresário consegue entender qual é o conceito da contabilidade moderna, da contabilidade 4.0, que é a contabilidade que a Lumon trabalha. Entendi. E também, né, até entrando nesse contexto também, a Lumon ela atua como factory, né? O que seria esse conceito de factory? Factoring, resumidamente, Cristiano, é a antecipação de recebíveis, Perfeito. certo? Muitas empresas, elas vendem a prazo, mas precisam do valor no presente. Eu vou dar um exemplo de uma gráfica. Uma gráfica que nós atendemos fechou um contrato com um mercado atacadista, certo? E precisa produzir 100 mil folders promocionais. Aqueles folders que você encontra Sim, quando chega no mercado, tem um folderzinho sim, com as promoções. claro. Só que, via de regra, os mercados pagam em 30, 60 e 90 dias. Só que a gráfica ela precisa do valor no presente, porque ela precisa comprar papel, precisa comprar É tinta, verdade. precisa fazer impressão. Então, ouvindo as dores dos nossos clientes, surgiu a Lumon Factory, certo? O que a Lumon Factory faz? Ela antecipa, ela compra os recebíveis e entrega o dinheiro hoje, certo? É importante frisar que factoring não é empréstimo, ele não gera endividamento. A empresa apenas transfere o direito de receber em 30, 60 e 90 para a Lumon e a Lumon faz essa antecipação no dia de hoje para que a empresa consiga comprar e atender todos os pedidos que ela assumiu a responsabilidade. Bacana, um conceito interessante, né? Sim, E isso é estratégico para as empresas? muito estratégico. Nós temos, por exemplo, uma empresa de eventos. Ela vende casamentos, certo? Eu vou dar um exemplo Fique à vontade. prático para ficar mais pedagógico. Ela vendeu um casamento de 100 mil reais em 10 parcelas de 10 mil reais, certo? Só que Ok. o casamento vai ocorrer daqui 2 meses. E essa empresa precisa pagar a sonorização, precisa pagar a iluminação, precisa pagar mestre de cerimônia, precisa pagar decoração, precisa pagar buffet. Ou seja, essa empresa ela precisa desse valor no dia de hoje. O que a Lumon Factoring faz? Ouvindo a necessidade dos nossos clientes, antecipa todo esse valor para o cliente consegue fazer todas as contratações, inclusive negociar descontos, porque quando ele tem o valor, ele consegue negociar um desconto melhor com o fornecedor e prestar esse atendimento.
E o bacana dessa empresa em específico que nós ajudamos, de eventos, é que eventos existe uma sazonalidade muito grande. Então, nos meses de dezembro, janeiro, julho, são meses de grande volume. E essa empresa não conseguia atender todos os clientes nesse tempo, porque ela tinha que declinar alguns clientes porque não tinha equipe. Com a Factory antecipando esse valor e a empresa com o dinheiro em caixa, ela conseguiu contratar novas equipes e atender 2, 3, 4 eventos simultâneos. Então a Factory ela é o pulmão financeiro da empresa. Ela faz com que a empresa consiga respirar mesmo vendendo a prazo. Bacana, muito interessante. E você citou até alguns ramos, né, de negócios que poderiam se beneficiar, né, estrategicamente da Factory. Quais seriam os tipos de empresa que mais utilizam? Você citou alguns aqui, tem mais algum tipos de empresa que se beneficiam? Todo tipo de empresa que precise vender a prazo. Entendi. Certo? Okay. A oferta da venda a prazo, ela traz mais atratividade, certo? Supondo que você precise fazer o conserto do seu carro. Talvez o valor da franquia tenha ficado maior do que o próprio conserto. Então você vai e faz o conserto numa mecânica, certo? Estou dando um exemplo simples. Sim. E você vai pagar lá o valor de R$5.000 em 5 parcelas, certo? Se esse nosso cliente ele tem a parceria com a Factory, ele pode parcelar para você em 5, 10, 12 vezes, porque ele vai ter o valor para conseguir comprar a peça, para conseguir fazer a manutenção do seu veículo no presente. Então, toda empresa que queira oferecer a venda a prazo para o seu cliente, ela se beneficia com a Factory. E isso da menor empresa, desde a mecânica até a maior empresa de um faturamento em nível nacional. Muito interessante, realmente muito interessante. E vocês também ajudam as empresas na captação, né, de investimentos? Sim. Como que a contabilidade já trabalha nesse nicho de Factory para atingir esse objetivo? Cristiano, antes de responder a sua pergunta, tem um item muito importante que, através de uma parceria, que a Lumon, já a partir desse mês, está lançando a sua própria máquina de cartão de crédito. Nossa, bacana. Certo? Então, a sua própria máquina, onde o cliente ele pode simular a antecipação direto pelo aplicativo. Então, ele fez a venda a prazo em 10 vezes, ele entra no aplicativo, simula a antecipação ou de 50% ou de 100%, dependendo da necessidade dele, e em 24 horas o valor vai estar disponível para ele utilizar da forma como ele precisa na empresa. Então, a Lumon está lançando também, a partir já deste mês, a sua própria máquina de cartão de crédito. Muito bom, parabéns pela iniciativa, é mais um diferencial da Lumon. A Lumon ela tenta ouvir os seus clientes e, através da dor dos seus clientes, buscar soluções para eles. Inclusive na questão do investimento. Ok. Como você citou, Cristiano. Muitos dos nossos clientes me procuram e dizem: Bruno, eu tenho um valor de R$100.000 e eu não sei investir, eu não conheço, eu não me sinto seguro em entrar numa plataforma, eu não sei como o mercado funciona e tem as flutuações comerciais também, influência da política que acaba afetando também a bolsa, tem todos esses aspectos. Então os clientes me procuram e me procuravam para explicar essa dor de cabeça que eles tinham. Então surgiu também agora a Lumon Invest. O que a Lumon Invest faz? É uma solução de investimento que atende esse cliente com uma taxa de retorno de 2%. Então a Lumon acabou de fechar uma parceria com uma securitizadora, onde o nosso cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele pode fazer um aporte de R$100.000, por exemplo, e aí ele não precisa comprar debêntures, não precisa comprar CDB, não precisa acompanhar a volatilidade, porque através de um contrato,
ele recebe mensalmente um retorno fixo de 2%. Ou seja, R$ 2.000 na data do vencimento do aporte, cai na conta dele o valor de 2%. Isso é uma solução que tem ajudado muito nossos clientes, principalmente aqueles que têm receio da flutuação comercial, da Entendi. bolsa, como a bolsa vai reagir à tarifa agora, alguns produtos sendo tarifados. Então, a Lumo Invest ela vem para atender essa necessidade do nosso cliente. Então, ela oferece esse retorno que é acima do mercado, de 2%, através de um contrato de investimento. Esse contrato, vale lembrar, ele é validado pelo Banco Central e, inclusive, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é regulado pelo Bacen. Muito bacana, Bruno. Até é bom você ressaltar, né, essa questão das validações, né, do Banco Central. Então, é uma coisa bem diferente do que acontece aí fora, né, com alguns procedimentos enganosos, enfim, é uma coisa bem estruturada. Verdade. Hoje em dia tem muitas pessoas falando sobre investimento. E é muito fácil você pegar e sem entender ou sem analisar, sem saber a solidez daquela empresa ou daquele negócio, você entrar em algum tipo de situação que não tem a segurança jurídica que você precisa, né? Entendi, claro. O Banco Central ele regula todos esses contratos de aportes de financiamento. E toda empresa ela precisa ter um fundo garantidor de crédito de até R$ 250.000. Ou seja, em caso de falência da empresa, ela precisa segurar todos os seus investidores em até 250 mil. Então, a Lumo Invest ela tem também ela tem essa regulamentação do Bacen e o FGC também como proteção para os nossos clientes. Perfeito, Bruno. A você que está chegando nesse momento, estamos com o nosso programa Vantagem Empreendedora, aqui com o Bruno Franklin, sócio da Lumon Contabilidade. Agradecer mais uma vez aqui a sua presença, a presença de todos vocês. Não se esqueça de deixar os seus comentários e também aí perguntas, né, que possam surgir. Com certeza convidaremos novamente o Bruno Franklin para que esteja aqui nos nossos estúdios para, digamos assim, ir evoluindo, né, a questão ali do conceito da contabilidade. Bruno, até entrando também nesse contexto, quais são os maiores erros que as empresas cometem na captação de investimentos? Essa é uma ótima pergunta, Cristiano. Existem duas formas de uma empresa gerar receita: ou no giro ou na margem. E o investidor sabe disso. Eu vou explicar. No giro, vamos pegar um exemplo de um supermercado atacadista. Ele vende um pacote de 5 quilos de arroz por R$ 25. E ele compra esse pacote por R$ 24. Ou seja, ele tem R$ 1 só de margem. Mas esse atacadista vende 100 mil pacotes num dia, certo? Sim. Ou seja, ele tem um giro muito alto, mas uma margem pequena. Agora vamos pegar um outro exemplo como a GCO, Massey Ferguson, por exemplo, que vende máquinas agrícolas. Ela não vende 100 mil máquinas agrícolas por dia. Ela vende talvez isso por ano. Então, ela tem uma margem maior. O giro é menor, ou seja, ela vende muito menos produtos do que um atacadista, mas ela tem uma margem maior. E o investidor, ele sabe disso. Então, o que ele vai analisar? Ele vai analisar qual é o giro e qual é a margem da sua empresa, onde está a lucratividade. Muita gente acha que o investidor ele é um sonhador. O investidor não é um sonhador. O sonhador é o empreendedor. O investidor ele investe no que traz solidez e no que traz resultado. Então, se ele vê uma empresa com a contabilidade bem estruturada, apresentando relatórios sólidos e mostrando que tem um giro bom e uma margem de lucro boa, esse investidor vai se sentir seguro em investir. Entendi. Certo? Porque ele sabe aonde está a lucratividade. Se ele não sentir que essa empresa tem uma contabilidade robusta, e aí o erro de muitos empresários é criar relatórios informais, planilhas informais, ou superestimar o valor da receita da empresa, é um erro muito comum e os investidores percebem isso com muita facilidade. Então, assim, qual é a grande dica
transparência vale mais do que promessa, nesse ponto do Sim. investidor e na captação do investimento. Muito interessante, Bruno, também esse tema que você trouxe. Muitos dos inscritos, né, no nosso canal da M7 TV, também acompanham nossos programas, nossos podcasts. Temos muitos empreendedores. Você poderia explicar um pouco melhor até a questão do investimento? Você falou até muito bem a questão da diferença, né, entre os investidores, né? Tem o empreendedor, que ele teria uma mentalidade diferente. Ele precisaria amadurecer, seria isso? Já o investidor mesmo que investe, ele já conhece os riscos, ele já tem uma certa experiência, seria nesse caminho ou não? Vamos lá, Cristiano, deixa eu ver se eu compreendi a sua pergunta. As diferenças de tipos de investidores. Isso. Certo. O investidor de uma empresa onde ele quer ter a participação da empresa e onde ele quer ter apenas o resultado. No caso, eu achei interessante o que você falou, porque assim, o investidor mesmo, que é um investidor, ele sempre vai se cercar de todas as informações para que existe um risco, né, de qualquer investimento, Sim. mas ele tem ali, vamos dizer assim, uma expertise de saber ali vamos dizer assim, a porcentagem do risco e tudo mais, diferente, como você disse, que se confunde muito, né? Às vezes o empreendedor ele pode ser um pouco sonhador, ele vai investir sem nenhum tipo de preparo, pensando mais ali numa questão, vamos dizer assim, etérea, e não teria essa preparação. Isso é mais ou menos uma pergunta nesse sentido. Então, por exemplo, esse empreendedor que é um pouco mais sonhador, ele teria que ter ali um preparo maior. Ou vai de cada perfil? Depende muito do perfil que a empresa também busca captar, certo? Nós temos um cliente que ele tem 2 restaurantes, certo? Ok. E são restaurantes bem famosos e tem um giro bom também. Nós fizemos uma análise de produto para ele, bem bacana, mas que é um assunto para um outro momento, não vamos delongar muito nisso. Com vontade. E então ele buscou investimento para abrir uma terceira loja, um terceiro restaurante. É um tipo diferente de investimento, porque quando ele busca esse investimento, ele busca um aporte oferecendo parte do lucro e parte do próprio negócio para o investidor. Entendi. Então o investidor vê uma empresa que tem um resultado bom, que apresenta bons números, e ele diz, eu vou investir nessa empresa porque eu quero parte dessa empresa. Então ele passa a ser um acionista, ou ele compra uma participação da empresa. No caso desse investidor, ele captou 2 investidores que aportaram recursos para que fosse aberto um novo restaurante. Esses 2 investidores, obviamente, receberam, através de contrato, uma participação de toda a empresa, certo? Okay. Então, esse é um investidor onde ele busca adquirir parte de uma empresa que ele acredita que é uma empresa de sucesso e que vai gerar resultado, e então ele passa a ser sócio daquela empresa. E tem o outro investidor, o investidor que ele busca apenas a rentabilidade da empresa e a retirada do lucro de acordo com a capacidade dessa empresa de gerar o recurso. Ele não quer ser sócio, ele só quer a retirada do lucro da empresa através da capacidade. Claro que para a empresa gerar um bom resultado, ele precisa se cercar de todos esses relatórios da mesma forma que o tipo de investidor. Entendi. Mas eles buscam coisas diferentes. Um busca parte da empresa, ser sócio de um negócio, e o outro busca apenas a lucratividade do negócio em si. Perfeito, Bruno. Agradeço por essa elucidação. Muito interessante todos os pontos que você nos trouxe, né? Também do diferencial da Alumon, contabilidade, também do trabalho sério que a Alumon ela executa, né, com seus clientes. E de um modo geral, né, da questão dos investimentos, então a Alumon ela acompanha, ela orienta, ela também tem um trabalho mais amplo, digamos assim, como em parceria com o Factory e também com as outras áreas, então o cliente ele está bem resguardado e bem orientado nesse sentido. Verdade, Cristiano. Nós buscamos, a grande diferencial da Alumon é ouvir a dor do nosso cliente. E com base nisto, nós começamos somente como contabilidade. Depois, ouvindo a dor dos nossos clientes, abrimos uma ramificação para Factoring. Depois, ouvindo as dores dos nossos clientes, abrimos a Alumon Invest. Okay. Então, a Alumon ela busca sempre soluções para atender a dor do nosso cliente. Está do lado do nosso cliente. Não é só enviar a guia do governo para que a empresa faça o recolhimento.
Não é estar lá, entender qual é a dor do nosso cliente e buscar a solução para o nosso cliente. Perfeito, Bruno. Até retomando esse ponto também, os vídeos que você faz, né, você tenta descomplicar esse conceito de contabilidade, você explica ali em 1 minuto o que é básico, né, para que todos entendam. Eu acho muito bacana também aqui nas redes da M7 TV. Então, no geral, você tenta passar o conceito da contabilidade para que o empresário ele não pense que é um custo ali, é uma carga, né, que ele não precisaria ter. Na verdade, assim, o trabalho do contador para todos, né, é essencial. Sim, é fundamental. Eu gosto da analogia do avião, né? Sim. O contador, ele mostra, através dos números dos dashboards, imaginando que o negócio, seja ele qual for, venda, locação, prestação de serviço, ele é um avião. Então, os indicadores do contador e da contabilidade séria, ela vai mostrar se o avião está ganhando altitude, né? Se ele está com números bons, com uma margem boa, com giro bom. Ele vai mostrar se o avião está estável, o que não é ruim, mas pode sempre melhorar. Ou ele vai mostrar se o avião está caindo, né? Se não está com giro bom, se a margem não está boa, se é necessário fazer uma nova análise de precificação, talvez, um controle de inadimplência. Então, eu acho que é fundamental mostrar que o avião está caindo antes que ele caia, porque a contabilidade tradicional mostra só depois que o avião caiu. A Lumo não, a Lumo mostra, ó, temos indicadores aqui de que sua altitude está caindo. O que está acontecendo? Vamos analisar isso? Sim. Então, esse é o grande diferencial da Lumon, né? Mostrar, acompanhar o avião junto com o nosso cliente. Perfeito. Bom, chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a presença aqui realmente ilustre do Bruno Franklin, que é sócio da Lumon Contabilidade. Tenho certeza que trouxe bastante elucidação na questão do conceito, né, de contabilidade, a importância que a contabilidade tem, e fica o convite para que o Bruno retorne, não esquecendo que aqui na nossa tela o QR Code ficou aqui para que você pudesse conhecer um pouco do trabalho, o QR Code aqui da Lumon Contabilidade, também no link da descrição, você vai ter o telefone, vai ter o WhatsApp, todas as redes sociais, o site, né, principalmente, para que você conheça um pouco mais desse trabalho. Bruno, fica à vontade para as suas considerações finais. Se quiser deixar um recado também, fica à vontade. Muito obrigado, Cristiano. Uma grande honra estar aqui com você, poder falar um pouco mais sobre a contabilidade, desmistificar a contabilidade, e eu agradeço pelo espaço e pelo tempo. Perfeito. Fica o convite para que possamos estender mais esse conceito. Muito obrigado. Obrigado. Não deixando de agradecer aqui o nosso grande patrocinador, a Tenda Medieval, onde você encontra produtos geek, produtos de filmes, séries, produtos sensacionais para quem aí vai ter uma memória afetiva, para relembrar as séries antigas, canecas, espadas. É o forte da Tenda Medieval. Você entra ali no site da tendamedieval.com.br e vai saber do que eu estou falando. E utilizando o cupom MCAST, você terá descontos exclusivos. Um abraço aí ao CEO Tadeu Alves e estamos juntos aqui na M7 TV. A você que nos acompanhou, a todos vocês que nos acompanharam até esse momento, o nosso muito obrigado. Falo aqui em nome da M7 TV, também no nosso programa Vantagem Empreendedora. Agradeço aqui ao pessoal da técnica, ao Pedro, aqui o CEO do estúdio Foyer. E aguardo você no nosso próximo programa com mais um convidado realmente especial, trazendo um assunto, um tema que é sempre interessante para os empreendedores, para os empresários, para aqueles que buscam ali uma vantagem empreendedora. Até o nosso próximo programa.